vem Espírito Santo, queremos te ver, Senhor, aqui, Pai. Queremos te ver, Senhor, aqui, Pai. Queremos te ver, Senhor, aqui, Senhor. Derrama, Senhor, a tua igreja, Senhor, nessa tarde. Derrama, Senhor, uma porção diferente, uma porção, Senhor, nova nessa tarde. Isso, meu amado, levante o seu clamor aí onde você está. Você não veio aqui para ver o pastor, você não veio aqui para ver o ministério. Creio que o Espírito Santo de Deus, ele já estava aqui desde a hora que você entrou. Vamos lá, meu amado. Em uma só voz, nós queremos, Senhor, clamar aqui. Derrama, Senhor, aqui o seu poder. Derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, tira, Senhor, todas as lacunas, Senhor, que existem em nós. Vamos. Queremos te ver, Senhor. Nós queremos, Senhor, tocar a tua face. Nós queremos ver a tua face. Vamos, erga o clamor aí, meu amado. O véu já rasgou. E creio que eu e você, nós podemos entrar no Santo do Santo. Se você sentir desejos de se prostrar, tem espaço aqui na frente. Você está num portal tão maravilhoso, que a presença de Deus, ela pode ser tocada. Nesse portal, um homem paralítico, ele pôde andar. Talvez você não seja paralítico de pernas, mas talvez você seja paralítico espiritualmente. É hora de você se mover. Jesus Cristo tem a liberdade que você precisa. Foi na hora nona, 3h da tarde, que aquele homem estava ali na porta do templo, mendigando, e ele se deparou com 2 homens que carregavam a glória de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, no lugar propício para o teu milagre. Te move, não fica parado diante da oportunidade. Faça a tua escolha nessa tarde. Faça a tua escolha. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Diga, eu quero envolver, Senhor. Me constranger com teu amor. Filho de Davi. Filho de Davi. De mim,
as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui. Será que você pode levantar suas mãos? Será que você pode dizer: vem nos envolver, Senhor, nessa tarde, Pai? Queremos ser inundados, Senhor, pela Tua presença, Pai. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Fala pra Ele tocar nos seus olhos nessa tarde. Faz as escamas cair. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Nós queremos te ver, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Revela no Senhor quem Tu és, Senhor, nessa tarde.
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Me envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Será que você pode declarar nessa tarde que você quer só Jesus na sua vida, que você não quer mais nada na tua vida, que só Jesus pode fazer parte da sua vida? Busque ao Senhor nessa tarde, clama a Ele, porque Ele está presente neste lugar. Ele está presente aqui. Eu já posso sentir o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Só a vez que eu coloquei. Coloque os olhos no Senhor nessa tarde. Coloque os olhos no Senhor nessa tarde. Mesmo que o problema seja tão grande, mas quando você olha para Jesus, você esquece de tudo, porque Jesus, Ele é a solução do nosso problema. Jesus, Ele é a solução dos nossos pecados, dos nossos dores, do nosso sofrimento. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei
tua presença todos os dias, Pai. Nada mais me satisfaz se não for a tua presença, Senhor. Nada mais me satisfaz, meu Deus, se não é estar na tua casa, Senhor. Nada pode satisfazer a minha vida, meu Deus, se não é ti.
cantar isso. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu Pai. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Só quantos vivem? Será que você pode isso? Falar isso mais uma vez para te adorar, Senhor. O Senhor nos criaste, Senhor. O Senhor nos criaste, Senhor. Sabemos que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor nos criaste e nós temos o dever de devolver tudo que nós temos, tudo que nós somos para Ti. Toda a nossa adoração, toda a nossa canção, Senhor, é para Ti, não é para homem, Senhor. Nós não fazemos para homem, Senhor. Nós não fazemos, Senhor, para este mundo. Nós fazemos, Senhor, para Ti, Senhor. Porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos, Senhor, rendidos aos Teus pés aqui. Envolva-nos, Senhor, num lugar mais profundo. Um lugar, Senhor, de intimidade. Um lugar, Senhor, de intimidade contigo. Feche os seus olhos aí onde você está, meu amado. Fala, Senhor, eu preciso mais. Eu preciso mais. Eu preciso mais, Senhor. Eu sei, Senhor, que sem Ti eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Me faz, Senhor. Me faz, Senhor, ser a sua imagem e semelhança aqui nessa terra. Eu preciso ser, Senhor, um vaso novo. Um vaso novo. Assim lavado nas mãos do olheiro. Espírito Santo, toca no Senhor nessa tarde. Toca no Senhor nessa tarde. Toca no Senhor nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Quão bom é que os irmãos vivem em união, né? E nós estamos aqui nessa tarde, reunidos na presença do nosso Deus, adorando o nosso Deus, em espírito e em verdade, aleluia. Glória a Deus. Venha o Teu reino, Senhor. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
perdoa, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje O alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino é o poder agora, são teus para sempre. Porque o reino é o poder agora, são teus para sempre. O teu reino, porque o reino é o poder agora, são teus para sempre. Por quem concorda, diga amém.
Amém. Quem estava ontem eu avisei, né? Glória a Deus. Quero agradecer ao irmão Josias, todo o Ministério Tabernáculo, por estar ministrando aqui. E que Deus possa abençoar vocês mesmo. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Melhor não senta não. Todo mundo que está aí atrás, toma um lugar aqui. O mídia quer fazer um vídeo. Quando o mídia pede... Todo mundo toma os lugares aí, ó. Vocês que estão espalhados aí, vão tomando aí, que eles querem preencher tudo aí. Acende a luz aí. O mídia quer luz. Glória a Deus. Amém. Toma aí os lugares. Tá bom, mídia? Tá ótimo agora? Amém. Pode, fica à vontade. Eu não mando nada aqui. Amém. Tá vendo? A gente faz essas coisas para eles, né, pastor? Olha lá o que, né? Agora você pode sentar. Glória a Deus. Eu quero convidar o próximo ministro já. Bom, eu conheci ele como sem ser pastor. O problema é que 3 dias depois ele foi ungido pastor. Amém? É o Gabriel, da Casa de Filhos, Indaiatuba? Não, é Americana. Pode vir, Gabriel. Pastor Gabriel agora, né? Glória a Deus. Sobe por aí. Você disse que não é extravagante, mas está subindo aí, né? Na forma, né? Boa tarde. Vocês estão felizes? Amém. Bom, como o pastor Irmo falou, meu nome é Gabriel. A maior parte dos meus amigos e da galera da igreja me chama de Gabs. Eu sou lá da Casa de Filhos, faço parte da liderança daquela igreja. Nós somos uma comunidade local independente lá em Americana, né? Não participamos de nenhuma tradição histórica. Mas, então, portanto, a maioria não deve conhecer ou nem ter ouvido falar. E sou pai da Hannah, marido da Anne também. Essas são as coisas mais importantes sobre mim. Esse tempo atrás eu saí para pregar, fui convidado para pregar em uma cidade. E eu cheguei lá e não falei isso. Meu amigo, quando eu voltei para casa, o negócio ficou feio, hein? Então, se está gravando aí, espero que tenha ficado gravado, que eu mostro para ela. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, irmãos. Espero podê-los servir. Então, eu falo bem baixinho mesmo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, então qualquer coisa vocês me falam. Falei para o irmão que o nome da conferência é Extravagantes. E até brinquei com ele, falei, irmão, você chegou a ver alguma pregação minha? Você chegou a assistir alguma coisa? Porque eu não sou nada extravagante na hora de pregar, né? Então, se você ficar com sono, tudo bem dormir, eu não vou te julgar, nem vou falar para o pastor que você dormiu na pregação, tá bom? Tá tudo bem. Tardezinha agora, às vezes dá aquele sono, você fala, quem que chamou esse cara? Devia colocar ele falando naqueles aplicativos de sono, né? Para ver se dorme. Mas a gente chega lá, tá bom? Se você quiser abrir comigo em Filemon, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Quero orar rapidinho enquanto você vai procurando. Pai, é um prazer estar aqui, como família, como corpo, te adorando, te procurando.
Nós queremos te agradecer pelo doce toque da sua presença. E nós queremos orar, Senhor, agora para que os nossos corações sejam como uma terra preparada, fértil, que pode receber a semente da sua palavra e prosperar e frutificar. Por isso, Senhor, nós oramos para que de fato os nossos corações sejam transformados por tudo aquilo que é exposto da sua palavra, Senhor. Por tudo aquilo que pode vir aos nossos ouvidos da sua palavra, Senhor, e não daquilo que eu estou dizendo. Porque na mesma medida que eu te peço graça para dizer, Senhor, te peço graça para arar a terra e preparar o coração. Que a mensagem do Evangelho seja a centralidade das nossas vidas e que Cristo seja magnificado, glorificado, levantado acima de todas as coisas nessa sala e nessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que nós estamos fazendo, que toda a pregação aqui, Senhor, todo o louvor e todas as pessoas estejam aqui para apontar para o Seu Filho e para conhecer a glória de Deus que está na face de Cristo Jesus. Nós oramos por graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Filemão 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ler o capítulo inteiro, amém? Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu vos envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, porque vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nós estamos lidando aqui com uma carta de Paulo um tanto quanto desprezada, né? Quem lembra que Filemão estava na Bíblia?
Talvez as primeiras vezes eu ouvi uma pregação, alguma coisa, eu parei e falei, ué, está no Novo Testamento essa carta? Está onde? Porque tem um capítulo só. Apenas um capítulo. Então, se tu passa, se for aquelas bíblias mais fininhas, tu pega a página, vem 5 junta, você nem sabe que tem Filemão ali, né? Que passa reto. Mas nós estamos lidando também com um tratado bíblico, teológico, espiritual, e um protesto tão cheio, tão carregado da mensagem do Evangelho, que eu diria que de alguma forma ele pode ser uma síntese do Evangelho, ou seja, um resumo, uma aplicação resumida do que é o Evangelho. Porque enquanto que lia o flyer da conferência, vocês estão comigo? A gente vai chegar lá, tá bom? Se tiver às vezes meio perdido, qualquer coisa vocês falam para não chamar de novo, para pregar, tá bom? Enquanto que li o flyer da conferência, e o versículo de Gálatas 5 estava lá, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, e eu até fiquei pensando, acho que eu vou pregar em Gálatas 5 mesmo, né? Aí abri o YouTube e o irmão tinha pregado em Gálatas 5, eu falei, já era, eu perdi o espaço. Mas pensei de bate-pronto em Filemão. Porque se nós estamos falando de liberdade, ou seja, Jesus Cristo nos tirou da escravidão e nos transportou para o reino do seu amor, em Cristo Deus nos tirou da escravidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pensei em Onésimo. Pensei em um escravo do Novo Testamento. Nós estamos aqui olhando para uma situação bem complicada, porque enquanto que Paulo está fazendo a proclamação do Evangelho, ele também está lidando com estruturas de escravidão imensas, porque quando nós pensamos naquela época, nós não estamos pensando de uma escravidão racial, amém? Nós não estamos falando de 1500 para frente, de 1300 para frente, onde começa a ideia de se escravizar alguém por causa da cor da sua pele. Nós estamos lidando com um tipo de escravidão que ela é econômica, ela é monetária, ou seja, um homem deve muito ao outro homem, não pode pagá-lo, e então o que ele faz? Se entrega como escravo. Então, quando Paulo mexe em algum assunto que seja sobre escravidão, sobre economia, ele não está lidando somente com aquela situação. Ele está lidando com estruturas inteiras que estão voltadas a cultivar algo contraditório à dignidade humana. Vocês estão aqui? Paulo está batendo de frente com algo que, por século após século, tem contrariado a ideia de Gênesis, de que o homem é digno porque é feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todo homem ou mulher, seja ele cristão ou não cristão, tem dignidade em si, porque essa dignidade é emprestada da imagem do Criador. Vocês estão aqui comigo? Então, quando eu li a respeito da liberdade, fui ler Gálatas 5, lembrei de Filemão. E nós estamos aqui olhando para Paulo fazendo uma manobra um pouco especial para o Novo Testamento. Porque ele está fazendo uma manobra pastoral. Ele está fazendo o seguinte, meus irmãos. Um homem chamado Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, como todo bom escravo, possivelmente atentou contra o seu senhor e fugiu. Aleluia? Ele foge, só que o problema aqui é que todas as vezes que um escravo fujão era pego ou retornava ao seu senhor, ele era ou morto pelo seu ato de rebeldia, ou severamente castigado por ele. E o passo normal das coisas é que Onésimo, ao ser encontrado ou ao ser enviado de volta, ele sofresse essas acusações e então fosse severamente castigado, possivelmente morto. Só que o que está acontecendo aqui é que Onésimo, na busca por liberdade, na busca pela liberdade que serve a si mesmo,
ele corre do seu Senhor. Só que ele não esperava que, nessa correria toda, ele ia dar de cara com um cara chamado Paulo, o velho, como o próprio Paulo se refere. Ele não esperava que nessa busca por liberdade, só que uma liberdade provocada por si mesmo e para si mesmo, ele daria de cara com um homem que se diz livre quando está algemado. Vocês estão aqui comigo? O que acontece é que, assim como a nossa geração, Onésimo estava saindo da casa do seu senhor, porque todo mundo é escravo de alguma coisa, amém? Onésimo está saindo da casa do seu senhor para ter liberdade. Só que esse tipo de liberdade que Onésimo está se convencendo de que existe, é a liberdade para servir a si mesmo. E é interessante porque, de fato, todo homem quer ser livre e não quer ser escravo de alguém, certo? Porém, quando Onésimo encontra com a figura paulina, encontra com Paulo, o velho, talvez um homem já surrado, talvez não, com certeza, né, pastor? Um homem já surrado pela vida, que já apanhou tantas vezes quanto você consegue contar, que já foi tão escravo de Jesus Cristo e tão algemado por causa da glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus, que esse homem tem uma concepção de liberdade totalmente diferente. E a questão é que quando nós pensamos em liberdade, como geração, nós estamos pensando em algo que é configurado para o seu próprio eu. Algo que é produzido para serviço próprio. Algo que é vivido para autopreservação. Algo que é proclamado para que nós possamos nos encontrar. Qual é a palavra mais pregada nas igrejas hoje? Identidade. Porque todos nós estamos à procura de nós mesmos. Mas o que é que o Evangelho propõe para nós, meus amigos? Qual é o paradoxo do Evangelho? Qual é a proposta de Jesus para os seus discípulos? Você quer ganhar? Então perca. Você quer se encontrar? Então se perca. Se perca no Evangelho. Se perca na verdade do Evangelho. Se perca enquanto que você está se procurando, você nunca vai se achar. Porque só há um lugar onde você pode achar dignidade. E esse lugar ele está totalmente aquém da busca por identidade que é centrada em si mesmo. Vocês estão aqui? Não está dormindo? Eu estou vendo quem está dormindo aqui, viu? Até meus amigos estão dormindo. Está fazendo sentido? A proposta de Onésimo para si mesmo é: agora eu estou livre porque eu fugi. Mas Onésimo não tinha entendido, e eu estou falando de forma figurada, é claro, Onésimo não tinha entendido que ele é sempre escravo de alguma coisa. E quando você se acha livre, você na verdade está sendo escravo de si mesmo. E aí um dia em 2000 e bolinha eu li num livro de filosofia a seguinte pergunta: como é que nós podemos chamar de liberdade se nós estamos servindo frequentemente os nossos próprios prazeres e vontades? O que é ser livre se quando nós estamos nos identificando como livres, nós estamos vivendo uma vida escravos de nós mesmos? Porque o que ele vai entender daqui a pouco, na nossa história, na história da Bíblia, dando de cara com o velho Paulo, e depois eu vou chegar em Filemão, mas o que Onésimo vai entender daqui a pouco é que todo mundo tem um Senhor. E a única liberdade que existe é ser como Paulo, escravo de Jesus Cristo entre algemas. Não dá para encontrar liberdade se nós estamos procurando por nós mesmos. A busca por identidade precisa estar centralizando o Evangelho nas nossas vidas. Qual o convite do Evangelho para você se achar? Desiste de se encontrar.
então se perde na pessoa de Jesus, a ponto de que um dia você vai poder proferir: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ninguém sabe onde acaba Jesus e termina você, onde acaba você e começa Jesus. É isso que Paulo disse: eu estou misturado com Cristo, já não vivo mais eu. Então Onésimo corre de cidade, ele sai de Colosso, onde ele era escravo, vai para outras cidades, e um dia, talvez em Roma, talvez em Éfeso, ele encontra com Paulo, o velho. Por que eu estou enfatizando tanto o velho? Porque eu acredito, eu tenho 20 e tantos anos, mas eu acredito que um dia, quando sua barba vai começando a ficar branca, você começa a entender aquilo que o autor de Eclesiastes entendeu. A vida debaixo do sol é uma tragédia. Procurar por coisas que têm fim nessa vida passageira é maluquice. E eu consigo enxergar um tom de tanta naturalidade em Paulo escrevendo essa carta para Filemon, tanta sobriedade em Paulo, que ele só podia ser velho mesmo. Ele só podia estar velho. Porque o Paulo novo, o que ele fez? Ele olhou para o jovem Marcos. Vocês lembram dessa passagem? Paulo está junto com os seus companheiros de jornada, indo para uma missão, e aí o jovem Marcos começa a dar uma bambeada nas pernas, né? Sabe-se lá o que a gente vai encontrar lá, Paulo? Não sei qual foi o discurso de Marcos, mas Marcos já estava meio assim, talvez ele falava demais também. Chato, por quê? Porque era jovem, a gente é chato mesmo. Porque a gente não sabe de nada e acha que sabe de tudo, não é? Eu sou assim também. E esse jovem Paulo, junto com ainda mais jovem Marcos, fica estressadíssimo. E o que ele faz? Se Marcos for junto, eu nem vou. Eu vou para cá então, vocês vão para lá. Não vou. Só que perceba que aqui no final da carta de Filemon tem um homem chamado Marcos. Depois dessa separação do jovem Paulo a respeito de Marcos, na carta de Filemon, onde a gente encontra o velho Paulo, o que ele diz? Saúdam-vos Demas, Timóteo, Aristarco e Marcos, meus fiéis companheiros, meus fiéis cooperadores na jornada. É por isso que eu estou evidenciando o velho Paulo. Eu abri parênteses, deixa eu fechar, que senão eu me perco. O que eu estava falando? Vocês não lembram? Vocês estavam prestando atenção? Vocês estavam dormindo? Então, quando Onésimo, escravo, encontra com um outro escravo chamado Paulo, eu fiquei, olha, minha cabeça, eu comecei a pensar no horário. Quanto tempo eu tenho para pregar? Vocês me avisam, amém? 1 hora? Oh, aleluia, então vamos embora. Quando ele encontra esse outro escravo chamado Paulo, meus amigos, ele percebe, ele entende, ele encontra com um homem na figura de Paulo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aqui a vida do escravo começa a ser reconfigurada. Para quê? Para a liberdade que Cristo vos libertou. Qual que é ela? Ser escravo. Aleluia? Você está feliz? Para qual a liberdade que Cristo te chamou? Para ser escravo. Porque a pergunta não é se nós somos escravos ou não. A pergunta é do que ou de quem nós somos escravos. Não é se você serve a algum senhor. Você vai sempre servir a algum senhor. A pergunta é a qual senhor você serve. Está fazendo sentido? Aí você imagina que quem libertou Onésimo e está dando sua carta de alforria para que ele leve até o seu senhor chamado Filemon, é um homem que está escrevendo e dizendo assim: estou entre algemas. Porque na verdade, a hora que essa carta se encontrar com Filemon, o que Paulo quer produzir na consciência de Filemon é que ele entenda que Onésimo é escravo, Paulo é escravo e Filemon também.
Porque, na verdade, a carta de alforria de Onésimo é uma carta de escravidão a Filemon. Porque é isso que o Evangelho produz em nós. A graça do Evangelho de Jesus Cristo é nos dar o privilégio de sermos escravos por amor. O convite extravagante da palavra de Deus é este: para a liberdade, Cristo vos libertou. Vocês são escravos. Só que o coração de Onésimo estava perturbado com o fato dele ser escravo. Mas ele encontrou o coração velho de Paulo pacificado com ser escravo, apaziguado pelo fato de que ele era escravo. Porque, na verdade, o que era fato de tormento, vocês estão aqui comigo? O que era fato de tormento a Onésimo, para Paulo era a maior segurança que ele tinha. Porque quando se é escravo de alguém, esse alguém está incumbido de te proteger. Quando você tem um Senhor, Ele está incumbido de te nutrir. Então, o que para Onésimo era algo terrível, para Paulo era a maior segurança da sua vida. Porque enquanto que Onésimo proferia, eu estou livre, porque fugi do meu Senhor, Paulo estava dizendo, eu estou livre, porque estou aprisionado a Jesus Cristo. E então ele podia dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou entre algemas. Vocês têm noção disso? Paulo está escrevendo uma carta entre algemas, e é uma carta de alforria, de libertação. Não tem um negócio maluco aqui? Não sei como que Filemon recebeu essa carta. Tem um escravo escrevendo uma carta para um homem livre, pedindo que esse homem livre libertasse um outro escravo. Porque, meus amigos, o Evangelho ele subverte a estrutura da sociedade. Ele coloca tudo de ponta cabeça. E a não ser que Filemon fosse um homem muito espiritual, ele ia ficar bagunçado. Porque perceba que o que ele está fazendo, apesar de tirar a dignidade humana, porque qualquer tipo de escravidão é uma rebeldia contra a dignidade humana, é uma afronta à dignidade humana, ele não estava fazendo isso por uma questão racial. Ele estava fazendo isso por uma questão econômica. Certo? Vocês estão aqui comigo? Portanto, ele não tinha obrigação, nem mesmo moral, de libertar Onésimo. Porque Onésimo estava pagando algum tipo de dívida. Ou ele era escravo de alguém que foi vendido a Filemon, ou ele mesmo se entregou como escravo a Filemon. Por quê? Porque devia. Ou então porque foi conquistado numa guerra. Ou seja, nos estatutos morais daquela sociedade, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E aquilo não era uma afronta moral. Vocês estão aqui comigo? Então você imagina Filemon recebendo a carta de quem? Quem é que a Bíblia diz que vai entregar a carta para Filemon? Você está começando a ler falando, só pode estar de brincadeira comigo. Recebendo uma carta do seu escravo fujão, que agora era digno de morte, mas pela intercessão de Paulo, ele desperta essa consciência de liberdade, entendendo que ele também, na verdade, é escravo e precisa libertar o seu irmão para que eles, então, juntos sejam. Você está vendo o Evangelho aqui nas entrelinhas? Porque, na verdade, você não veio para a igreja para se descobrir. Você veio para a igreja para se abandonar. Mas você se abandona no lugar mais seguro da terra. Nas mãos daquele que em João 17 orou ao Pai e disse assim, Pai, nenhum daqueles que o Senhor entregou em minhas mãos, eu perdi.
Porque no momento que você é escravo de Jesus, por isso chamado de Mateus 5, 6 e 7, a não viver uma vida preocupada. Por quê? Porque aquele que é escravo de Cristo é alimentado, protegido, amado por Cristo. Então o velho Paulo está sóbrio escrevendo essa carta. Mas essa carta é a maior maluquice que Filemão podia ler de Paulo. Mas ele está tranquilo, a ponto de que ele diz para Filemão: olha, eu poderia até te obrigar, porque Filemão, vamos ser sinceros, que Paulo era assim, viu? E Jesus também era assim, um pouco afrontoso, né? Ele sabia persuadir, né? Ele disse assim: eu poderia dizer que você me deve. Se alguém chegar em você e disser assim, eu poderia citar que você me deve, o que ele está fazendo? Citando que você deve para ele, amém? Eu poderia até falar, Filemão, que você deve sua vida para mim, mas eu prefiro apelar à sua consciência. Porque preste atenção, o Evangelho não tenta subverter estruturas sociais e políticas, ele não tenta transformar estruturas sociais e políticas antes de transformar o coração. É por isso que a nossa guerra, eu não posso falar de coisa polêmica na igreja que não é, eu não vou falar de partido político, amém? Aleluia, estou isento disso. Mas a nossa guerra não é levantar bandeiras partidárias. A nossa guerra não é levantar governos e exaltá-los. Essa não é a nossa guerra. Não é por esse tipo de liberdade que nós estamos lutando. Por mais que nós devemos nos envolver, amém? Não estou sendo contrário a isso. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus não troca bandeira, não troca estrutura antes de trocar coração. Meus amigos, Deus não está mais preocupado se o Brasil diz que é cristão, quanto Ele está engajado em transformar o seu coração em um coração de um servo de Jesus. Porque o reino de Deus é este, de estruturas transformadas, porque antes Ele possui coração, Ele transforma o coração das pessoas que estão tocando essas estruturas. Vocês estão aqui comigo? Eu esqueci de avisar que eu tenho tique. Então, se eu piscar, puxar aqui, fazer alguma coisa esquisita, são tiques motores, tá bom? Então, não estou piscando para a esposa de ninguém, tá bom? Meus amigos, Onésimo dá de cara com a maior proclamação de liberdade que ele podia encontrar. Só que a maior proclamação de liberdade de Onésimo é esta: você agora é escravo para sempre. Porque foi para esta liberdade que Cristo vos libertou. A vida dentro do Evangelho e centralizando Jesus não é sobre o quanto você renuncia somente. Porque senão nós seríamos ascetas, como aqueles monges que viviam trancados, trancafiados, dando chibatadas no seu próprio lombo. Viver uma vida centralizada no Evangelho não é sobre o quanto você renuncia somente, mas sobre o quanto, enquanto você renuncia, você encontra com um prazer muito maior do que aquilo que você renuncia. Amém? Vocês estão aqui? Não é sobre o quanto você abandona, é o quanto, se abandonando, você encontra com um prazer que vale qualquer abandono. Porque se você vive uma vida cristã por se renunciar e parecer piedoso, querendo ser o crente super saiyajin que levita, você nunca vai encontrar satisfação. Porque a finalidade do Evangelho não está na renúncia, está no prazer. A vida de Deus, tocando as nossas vidas, tangendo as nossas existências e nos chamando para um lugar
de absoluto prazer, de absoluta satisfação. Por isso que nós não estamos procurando por andar em ruas de ouro naquele dia. Nós estamos procurando para andar, ainda que em ruas de ouro ou ruas de barro, ao lado do nosso Senhor. Porque o que importa de fato no Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo centralizada. Não é o quanto você parece espiritual, não é o quanto você parece renunciar às coisas, mas o quanto você conhece do seu Senhor. Amém? Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Então, Paulo entrega essa carta, e a carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses você já leu, né? Que ela não é tão pequena assim, então não dá para passar em um. Estou brincando, irmãos, mas ele entrega a carta de Filemão e a carta aos Colossenses para Onésimo, e faz Onésimo entregar nas mãos de Filemão. Eu não sei se Filemão leu primeiro a carta a Filemão ou a carta aos Colossenses. Mas o que acontece aqui é que nesse momento nós temos um homem muito importante para a igreja em Colossos, recebendo uma carta do próprio apóstolo Paulo. Um homem que a igreja se reunia em sua casa, né? Paulo escrevendo no começo da carta, ele diz: a todos que estão reunidos em sua casa, toda a igreja que está em sua casa. Porque naquela época a igreja não estava em prédios, ela se reunia em casas, amém? Essa era a igreja primitiva. Então, esse homem líder da igreja, talvez um dos pastores daquela comunidade, de uma igreja extremamente relevante, importantíssima para cristianismo em ascensão naquela época. Ele recebe essa carta de Paulo. E talvez nunca tenha sido pregado para Filemão o Evangelho de uma forma absurdamente prática, sintetizada, transformadora e provocante do que esta. Porque possivelmente, se Filemão tivesse recebido essa carta de qualquer outra pessoa, a parada talvez fosse outra. Mas quem estava escrevendo, quem estava escrevendo para esse cara, era ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. E o engraçado dessa situação é que você está pensando, nós estamos falando de um carrasco e um escravo. Nós estamos falando de um homem mau e um homem que está sofrendo, talvez não bom, mas que está sofrendo a maldade, certo? Mas Paulo, em algum momento dessa carta, diz assim: porque você já tem sido uma bênção, eu estou dizendo em outras palavras, você já tem abençoado o coração dos irmãos. Em momento nenhum, perceba que em momento nenhum ele está colocando em xeque quem Filemão era para aquela igreja. Porque Paulo, todas as vezes que vai confrontar alguém, todas as vezes que ele vai repreender na luz do Evangelho, ele não fala ele não discipula, ele não confronta quem não tem uma nova natureza. A quem não é nascido de novo, a quem não é convertido ao Evangelho, Paulo vai fazer um convite para que se assente à mesa e conheça esse Senhor, amém? Está fazendo sentido? Porque Paulo sabe que nós não estamos trabalhando em comportamento, nós estamos trabalhando em natureza. Não se troca comportamento antes de transformar a natureza. Essa é a palavra de Jesus. Então, ele já conhecia Filemão e já sabia que esse homem era um homem convertido, líder da igreja. Então, ele só está fazendo um apelo à consciência de Filemão. E o mesmo apelo que ele está fazendo à consciência de Filemão, ele trouxe em sua consciência por todas as décadas em que ele serviu o Senhor Jesus.
E qual era essa consciência? De que o Evangelho não é apenas uma história para nós ouvirmos. Ele não é apenas uma narrativa que você vem domingo após domingo ouvir o pastor pregar. Ele não é apenas uma mensagem, um ensino teológico ou teórico que você recebe e depois conta para alguém. O Evangelho, quando te toca, transforma toda a estrutura da sua vida. E o apelo que ele está fazendo a Filemão é este: Filemão, se você é esse homem, se a liberdade te encontrou a ponto de você ser escravo de outro chamado Jesus, então, Filemão, o meu convite a você é que você liberte esse homem, porque aquele que vive a partir da centralidade do Evangelho não está preocupado com preservar a si mesmo, as suas riquezas e a sua situação econômica, social, filosófica. Ele está preocupado apenas com uma coisa: que Jesus Cristo seja magnificado acima de todo nome. E aí o convite de Paulo a Filemão é este: sejam imitadores de Cristo. Porque assim como ele vai dizer na carta aos Colossenses, eu não me lembro se é no capítulo 3, mas ele diz assim: aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se vestiram. Aqueles que disseram nascer de novo e receberam do alto a regeneração, a nova natureza, aqueles que professam essa fé, de Cristo precisam se vestir, porque Deus não nos chamou apenas para conhecer a sua presença no mundo, Ele nos chamou para ser a sua presença no mundo. Porque enquanto que como igreja, nas últimas décadas, nós estamos procurando por moveres de Deus, por moveres que manifestam a presença, isso é lindo, a gente não tem que deixar de procurar por isso, mas enquanto isso nós estamos desesperados como igreja, girando em torno de nós mesmos, e Deus está dizendo: quem vai? Porque nós estamos procurando a nossa própria liberdade, e o Evangelho te diz para abrir mão da sua liberdade para que outro seja livre. Porque enquanto nós estamos procurando pela presença, Deus está convidando-nos a sermos a sua presença no mundo, a sermos a manifestação do Cristo que um dia encarnou e depois ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Mas a igreja visível tem a tarefa de ser a imagem do Cristo invisível, que por sua vez é a imagem do Deus invisível. Nós somos convidados a proclamar essa liberdade. E é isso que Paulo está dizendo a Filemão. Não dá para ser apenas livre. Todo aquele que é livre para servir ao Senhor, precisa proclamar essa liberdade com a sua vida. Amém? Então, Paulo está olhando para um homem cheio da grana e está dizendo assim: você precisa abrir mão agora dessa grana. Você precisa abrir mão não só da grana, talvez a grana já estava perdida, Onésimo já tinha corrido, já tinha fugido. Mas a coisa mais maluca dessa carta é que Paulo está escrevendo para Filemão, dizendo assim: você precisa deixar a misericórdia e a graça exceder o juízo. Você precisa permitir que o amor fraternal exceda a sua capacidade de exercer juízo e justiça. Porque o que Paulo está tirando de Filemão, na verdade, são todas as chibatadas que Onésimo levaria pelas mãos de Filemão. O que Paulo está tirando de Filemão, na verdade, é toda a ira que seria descontada em Onésimo. Ele está tirando de Filemão o prazer de satisfazer a sua própria ira, por causa da sua intercessão por Onésimo.
Você se lembra de alguma coisa? Você se lembra de alguma coisa quando ouve essas palavras de Paulo a Filemão? Você se lembra por acaso que existia um homem ou uma mulher que era escravo ou escrava de algo ou de alguém? Que a sua existência estava configurada para viver a partir dessa pessoa, desse senhor, mas então esse escravo e essa escrava se rebelam contra o seu senhor, fogem da sua casa, fogem do seu senhorio. E então, no meio do caminho da fuga, entre cadeias, ele encontra com um libertador. No meio do caminho, esse escravo e essa escrava se encontra com alguém que proclama uma mensagem e que encarna uma mensagem totalmente diferente daquilo que ele já tinha ouvido. Você está lembrando de alguma coisa? De que alguém que tinha sido criado para viver debaixo de um governo e um senhorio, agora fugiu e depois se encontra com alguém que está apontando para aquele senhor do qual ele correu? Está fazendo sentido? Tá nada. Tá não. Veja que somos Onésimo. Veja que nós somos esse escravo. Nós somos esse fujão, nós somos esse fugitivo. E nós corremos para bem longe. Nós corremos infinitamente longe, porque a afronta, a condenação que estava sobre nós, era do tamanho da nossa afronta, e a nossa afronta era do tamanho de quem foi afrontado. E lá estava o Criador de toda a existência, e nós nos rebelamos contra Ele. Nós não apenas dissemos, está desfeita a amizade, nós nos tornamos inimigos deste Senhor e corremos para bem longe. Nós corremos desesperados procurando pelo quê? Liberdade. Nós que estávamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu senhorio, em Adão e Eva, criados, configurados para sermos segundo a sua imagem e manifestar a sua presença entre todos os povos, entre todo o jardim no qual eles foram colocados, nós estávamos lá. E porque queríamos ter liberdade, nós corremos para bem longe, afrontando Deus, Criador de toda a existência. E então, meus amigos, a história passa. Nós vemos filho matando filho, irmão contra irmão. Nós vemos as alianças abraâmicas, davídicas, a aliança mosaica, ou seja, a lei de Moisés, vindo para segurar as coisas, porque o homem está tão rebelado que ele não dá conta de si mesmo, porque na verdade quando nós corremos dessa presença, nós nos tornamos como que animais selvagens, nós mesmos arrancamos a nossa dignidade, e nós estávamos correndo para mais longe, como Paulo diz depois, na própria carta aos Gálatas, que a lei era como um tutor, tentando segurar a gente, dizendo, não põe a mão na tomada, não faça isso, não faça aquilo. Mas a natureza escrava, sempre que houve uma ordem, se rebela, porque a natureza escrava, ela está sempre querendo satisfazer a si mesma. E nós continuamos correndo e correndo para longe desse Senhor. Mas um dia, talvez eu e você, escravo e escrava, entre corridas, entre fugas, entre cadeias, entre desastres da vida, ou até mesmo em situações que você achava que você estava muito bem na vida, em algum momento da sua vida, eu pelo menos acredito nisso, você deu de cara com um homem que estava entre algemas. E as suas algemas eram tão fortes que o deixaram preso, levantado num madeiro.
As suas algemas eram tão brutais que fizeram ele segurado numa cruz, mutilado, transgredido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Mas você deu de cara com esse homem, Deus, chamado Jesus de Nazaré. Entre fugas, nós, escravos, nos encontramos com a nossa carta de liberdade. E essa carta é Jesus Cristo. O Evangelho, a verdade de toda a existência é que Deus está em Cristo Jesus, reordenando todas as coisas e nos colocando no lugar que nós nunca devíamos ter saído. Nós nos encontramos com esse intercessor. Mas tem um Deus irado. Tem um Deus que precisa que a sua ira seja satisfeita, porque diferente da ira de Filemon, essa ira é santa, é justa, é eficaz. Alguém precisa satisfazer essa ira. Alguém precisa colocar paz entre os homens e Deus, porque eu, transgressor, não sou capaz de fazer. Alguém precisa proclamar liberdade a um escravo tão inconsequente e incapaz como eu. Alguém precisa mandar uma carta para esse Deus. Alguém precisa mandar uma carta para esse Senhor, intercedendo em favor de nós. E todas as letras dessa carta foram escritas com o sangue vertido na cruz. Você lembra de alguma coisa? Você lembra que Onésimo era você correndo da pessoa, da manifestação, da pessoa do Criador de toda a existência? E você lembra que você não era capaz de interceder por si mesmo? Que você não era capaz de se apresentar diante desse Senhor e pedir perdão? Você não tinha dignidade mais em si, arrastado como filho pródigo, que não podia chegar nem na casa do seu pai e pedir para voltar a ser filho. Ele disse: me faça servo. Mas quando você dá de cara com esse homem Deus, toda a sua natureza é transformada. E a Bíblia diz, no mesmo capítulo de Isaías, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, é de que agradou a Deus nele ter a sua ira satisfeita. Agradou a Deus moê-lo, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. E deixa eu te contar uma coisa, meus amigos, essa não é a mensagem básica da igreja. Esse não é o básico, esse não é o beabá da fé, isso é tudo que nós temos. O Evangelho é a única coisa que deve ser pregada de domingo a domingo, de sábado a sábado, em todas as conferências, em todos os cultos. Jesus Cristo levantado e magnificado, nome sobre todo nome, porque este é o nosso Senhor, este é o nosso libertador, é este que nos dá liberdade, para esta liberdade que nós podemos ser escravos. Porque a pergunta e a reflexão que eu quero te trazer hoje não é se você é escravo, é a quem ou de quem você é escravo. Porque no Evangelho não existe liberdade a partir de uma perspectiva humanista. O convite do Evangelho não é para você se encontrar antes de se perder. Efeito especial do irmão passando ali na rua, abençoado. Amém?
essa é a carta de Paulo a Filemão. Porque afinal a vida de Paulo, de Onésimo e de Filemão já não eram mais suas. Pertenciam ao Senhor de toda existência. Mas existe um prazer absoluto nisso. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor de toda existência é a coisa mais segura que você pode fazer. Mesmo quando isso parece estar sendo a coisa mais maluca. Mesmo quando obedecê-lo parece ser a coisa mais contraditória do mundo. Afinal, o mundo está dizendo uma coisa e Deus está dizendo outra. A sua carne está dizendo uma coisa e a proposta do Evangelho é outra. Você está desesperado para se encontrar e Deus está dizendo: se perca no meu filho. Você está desesperado para ganhar e Deus está dizendo: perca. Você quer ser o primeiro e Ele diz: aquele que quer ser o primeiro deve ser o... Porque o Evangelho subverte todas as coisas. Mas a coisa mais radical que você pode fazer na sua vida, a coisa mais empolgante que você pode fazer na sua vida é despejar a sua força, o seu ânimo, a sua vida, o seu respirar, o seu falar na pessoa de Jesus. Porque Ele é digno. E a sua vida nunca vai ser pacata vivendo uma vida com Ele. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não para servir a si mesmo. Não para vir de domingo após domingo e ouvir uma palavra, assim como os homens no deserto ficavam esperando Moisés descer do monte para ouvir alguma coisa. Não para fazer ritos e participar de liturgias religiosas, mas para se misturar com Jesus Cristo, a ponto de que não se sabe mais quem é Cristo e quem sou eu, porque na verdade já sumiu tudo que eu tenho, como Paulo disse, e só aparece Jesus aqui, porque não tem meu propósito, não tem minha identidade, não tem meu, porque a vida no Evangelho é o que Paulo está dizendo para Filemão: aboliu o meu, aboliu o eu. A vida a partir da perspectiva centrada no Evangelho aboliu o meu. Não existe meu, existe dele, no máximo nosso. Porque quando você sabe que as coisas são dele, aí você olha para o pão, para o vinho, para a água, você olha para aquilo que você tem e você chama de nosso. Porque João disse que aquele que diz amar a Deus, que é invisível, ou seja, que não vê, mas não ama o seu irmão que ele vê, na verdade é um mentiroso, né? E é outra coisa que Paulo está dizendo a Filemão. Deixe que a sua fé faça sentido, Filemão. Se você me ama, mostre isso no outro. E deixe de viver uma vida que está centralizada em si mesmo. Por que você estuda? Por que você trabalha? Por que você é casado? Por que você tem filho? Por que você canta aqui? Por que você prega? Por que você faz o que faz? Por que você é quem é? Qual o objetivo da sua vida? Qual a meta da sua existência? Para onde é que você está indo? Por que você é quem é? Essa é a pergunta. Para quem você vive? Algumas pessoas decidiram viver para si mesmo, para satisfazer o seu bolso, a sua alma, os seus prazeres. E dia após dia nós vamos nos tornando como deuses que querem idolatria, deuses que querem ser servidos, deuses, monstros que não têm, as suas fomes não param. Vocês estão aqui comigo? Porque eles são insatisfatórios. Porque para você mesmo não pode ser você mesmo que satisfaz.
É por isso que às vezes você está tão perdido, de crise em crise, de identidade em identidade. Por isso que às vezes você acha que agora você está bem na fé, e daqui a pouco você parece um avalanche para baixo. Só eu passei por isso? Quando você fala assim, agora estou lendo a Bíblia todo dia. Da uma semana acabou todo dia. Porque na verdade nós estamos procurando autossatisfação e não satisfação do alto. Mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Liberdade de servir a um Senhor que é maior do que toda existência. Amém? Posso orar por você? Se você puder fechar os seus olhos, eu não sei se o pessoal do louvor vai subir. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Evangelho esteja tão centralizado em nossas vidas, tão priorizado, Senhor, que as nossas buscas deixem de ser para que sejamos livres, e passem a ser para que sejamos escravos por amor da sua santa palavra e da vocação que o Senhor nos deu. Eu oro, Senhor, para que a extravagância da nossa vida seja te amar e te servir. Que a linguagem de amor da nossa existência seja obediência. Que a nossa vida e o nosso coração, Senhor, seja configurado a partir dessa liberdade. Sejam refeitos a partir da verdade que está em Ti, Senhor. A ponto de que nós sejamos, que nós compreendamos, Senhor, o tamanho da graça que está em Ti, mas também o tamanho do privilégio e da vocação para continuar servindo até o fim das nossas vidas. Eu oro para que o Senhor desperte, Senhor, em mim e em meus irmãos, Senhor, a ousadia de viver uma vida pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vida dedicada ao outro, uma vida dedicada aos seus filhos, não a nós mesmos, não para satisfazer a nós mesmos, Senhor, mas para que as nossas consciências e o nosso coração sejam tão dilatados, que nós possamos amar, porque somos amados por Ti. Que nós possamos viver a vida a partir do prisma do Evangelho. E que a verdade seja proclamada por intermédio das nossas vidas, Senhor. Mas antes de todas as coisas, eu oro para que cada coração aqui, inclusive o meu, esteja, Senhor, afetado pela mensagem do Evangelho. Senhor, nós queremos andar feridos, sangrando de amor por Você, Senhor. Para que então nós possamos ver o que dói no Seu coração. Que nós possamos, Senhor, não nos preocupar apenas com as nossas lágrimas, mas com as lágrimas que o Senhor chora. Senhor Jesus, nós somos escravos. E se necessário viver a vida entre algemas, Senhor, eu oro para que o Senhor crie em nós a capacidade de dizer sim. Obrigado pela sua graça. Obrigado por essa comunidade, Senhor. Eu oro para que essa comunidade seja a luz em Jundiaí, Senhor. Assim como já tem sido, Senhor, eu oro para que as pessoas venham aqui e encontrem uma proposta de liberdade diferente daquilo que elas encontram lá fora. Um chamado para Te servir até o fim das nossas vidas. Nós queremos ser úteis ao Seu reino, Senhor. Em nome de Jesus.
Juntos em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo,
santo pra sempre. Glória a Deus. Amém. Agradecer ao Gabriel. Palavra abençoada. Deus, ele vai complementando as palavras, né? Cada um, se você está aqui desde onde, você vai vendo tudo que tem sido ministrado. Deus possa estar te abençoando mesmo. A gente vai fazer uma pausa agora, café, né? Uhul, uhul. Tem ali atrás, né, um café, um refrigerante, um pãozinho. Então, estão liberados, daqui a pouco a gente volta. Amém? Deus abençoe.